Isso. Fala, galera. Eu sou o Raul, vou aqui conversar com o Matheus. A gente é do Bola Quadrada e a gente está tentando começar, tentando já tem algum tempo, começar no YouTube aí, sair do Instagram, já estamos no Facebook. Só vocês curtirem aqui embaixo, que tá ali, ó, aqui embaixozinho. As nossas redes É sociais. isso, a gente é apaixonado por futebol, a gente troca ideia de futebol desde o ensino médio. O cara é flamenguista doente, eu sou São Paulino doente. Mas a gente vai falar de todos os times e tentar buscar imparcialidade, buscar dar informações legais para vocês, uma conversa massa também. E Sim. esse é isso. E já começa a seguir aí no canal, já curte, depois vai lá no Instagram, curte tudo também. E é isso aí. Então, Passar a beleza. palavra agora pro Matheus. Tranquilo. Isso aí que o Raul falou mesmo. A ideia aqui é trazer essa paixão nossa pelo futebol, a amizade desde ensino médio aí. Já tem alguns aninhos. E a ideia é falar mesmo sobre futebol, sobre tudo que gira em torno, assim, análise de jogo, falar do que a gente acha, nossas opiniões. É um bate-papo mesmo, assim, um- uma conversa de bar. E a ideia é essa aí. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho da Libertadores, né? Aproveitar a primeira rodada, falar um pouquinho dos jogos e o que a gente acha que vai acontecer nos próximos jogos aí. A ideia é essa e é falar sobre Liberta, depois Brasileirão, Champions League, todos os campeonatos aí que a gente assiste e que a gente curte mesmo. Então vamos até para manter uma ordem, vamos falar pelos grupos. É o primeiro grupo, né? O grupo A é o grupo do Palmeiras. O primeiro jogo, Palmeiras contra o Universitário do Peru, né? 3-2 Ganhou no sufoco. ganhou no sufoco, mas é aquilo, né? Tipo, é um sufoco que o próprio Palmeiras que inventou esse sufoco, né? Tava ganhando de 2-0 e aí teve o expulso, se eu não me engano, não foi? Teve. Teve um expulso e aí Sempre tem um expulso, Palmeiras. é um time que tem ficado assisti recentemente aí Flamengo e Palmeiras, é um time que tem ficado muito nervoso, né? Tipo, é um time que tá levando aquela guerra mental de Libertadores para outro nível. É um time que se estressa muito Sim. fácil, arranja briga muito fácil. E eu tenho visto também alguns jogos do Palmeiras e um grande responsável por isso é o Abel. O cara tá descontrolado todo jogo ali na beira do campo, ele tá descontrolado, assim, até em lance de lateral, grita muito, reclama muito. E Cara, isso pilha o time. Flamengo e Palmeiras, ele foi expulso e depois o auxiliar que tava substituindo ele foi expulso. Então, tipo assim, cara, E logo depois desse jogo foi São Paulo e Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele só não foi expulso porque o juiz foi muito bonzinho, porque ele conversou com ele umas 3 vezes. O cara gritando, reclamando o tempo todo. é. Assim, eu acho que o grupo é Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e Del Valle, né? E Isso. o Palmeiras, pra mim, é favorito no grupo. A gente até fez esse post lá no Com Instagram, né? Falando certeza. os favoritos. Mas ele tem que abrir o olho, porque ficar tendo expulsão toda hora não é. O Universitário é o time mais fraco do grupo, mas se ficar tendo expulsão, os outros dois times são times mais duros e o próprio Defensa e Justiça já bateu o Palmeiras na Recopa, né? Então, começou E bem, é bom. é bom. Você tá falando que é bom porque você é São Paulino. Aí, Não, não, não. Você assistiu o jogo da Recopa? não, eu tô brincando. É um time, cara, é um time que ele acaba que foi campeão na Sul-Americana porque ele deu muito mole na Liberta do ano passado, né? Tipo, ele tinha totais condições de passar. Ele, se eu não me engano, ele não passou pro Delfim, o time do Golfinho, né? E o time que o Palmeiras passou a mão nele de tanto que bateu. Mas assim, é um time bom, que bem treinado e é um time que até antes do Crespo era treinado pelo próprio BKSS, se eu não estou enganado, que é o atual técnico. É um time que, Acho que que sim. o time que dá trabalho, cara. Mas hoje
Então, para mim, desses trabalhos sul-americanos aí, hoje o Brasil é o país que mais tem dinheiro, né? Hoje, assim, no futebol. Briga bem, tem até mais, se eu não me engano, que a Argentina. Mas dois trabalhos que não são tão de tanta grana assim, ou de tanto renome, mas que vem dando algum certo trabalho na América do Sul, são os dois times que estão no grupo do Palmeiras. Tanto o Del Valle quanto o Defensa e Justiça são times que considerados pequenos no cenário sul-americano, mas que estão crescendo, né? Sim, sim. O Independente Del Valle, com o. Qual é o nome do técnico que tá no Inter hoje? É o Angel Ramírez. O Angel Ramírez talvez ia ser. Não ia, claro que nunca ia ser o favorito da Libertadores, o Independente Del Valle. Mas ia estar lá. Se ganhasse, não ia surpreender ninguém. Era um dos. É, E e são os últimos dois campeões sul-americanos, né, da Copa da sim, sim. Sul-Americana. O 2020 foi o Defensa e Justiça, 2019 foi o Del Valle. Então, tipo, e como E eliminou o flamenguista, Grêmio. eliminou o Grêmio. E como flamenguista, eu lembro bem do Del Valle. Bateu mais que a mãe no Flamengo ano passado, mas deixa pra lá. Na Recopa? Não, não, na Recopa a gente ganhou Eu. antes da pandemia, relativamente até fácil, mas no grupo da Libertadores foi 5-0 que o Flamengo tomou no Equador e Ah, depois eu lembro, eu devolveu lembro. e depois Eu devolveu lembro. 4 no Maracanã, mas assim, foi feio. Mas assim, Sim. hoje o jogo é em São Paulo, né? É, São hoje, Paulo, hoje eu joguei em São Paulo. Eu tava vendo os desfalques do Palmeiras aqui. Pela primeira vez não são tantos, apesar de ter alguns. Quer ver quem tá de fora? Lucas Lima, Gabriel Veron, Breno Lopes tudo e reserva, Kusevic. né? Ah, É, tudo reserva. Mas o que mais me chama a atenção quando eu fiz esse levantamento, acho que o São Paulo e os times paulistas devem estar próximos. O Palmeiras fez 8 jogos em 18 dias. fez. E aí, para O São Paulo. comparar, o Del Valle fez 5 jogos, né? Em mais tempo. Então, tipo, o Palmeiras, o primeiro jogo dele em abril foi dia 7. E hoje ele tá indo pro nono jogo do mês. Hoje, dia vinte e Sim, sim. sete. Então, assim, é um time Mas tem que rodado muito também. Acho que fisicamente hoje não vai sentir, não. Talvez a longo prazo isso vai acabar acontecendo. tem rodado muito, mas é um time que ganhou tudo ano passado, né? Libertadores e Copa do Brasil. Mas é um time que já vinha recebendo algumas críticas de falta de repertório, né? Tipo, é um Sim. time que ganha muito na vontade, tem boas peças, mas que Jogou ano passado todos os jogos que dava para jogar. todos os jogos. Não faltou. Não, todos os jogos. O único que ele não jogou, né? Mas jogou a quantidade foi no Mundial, né? Porque Já. mas jogou mais uma partida, né? Esse ano Então, dá para ele jogar mais, porque ele já disputou a Recopa, a e Supercopa do Brasil. Se ele chegar na final de tudo, aí são 2 jogos a mais, é mas. que ele não vai chegar, né? Que muito provavelmente ele cai no próprio Paulista, né? Ele Cara, não vai. é. Tá, tá com. Eu tô achando que o Abel não vai conseguir firmar, não. Por mais injusto que seja, o futebol brasileiro é injusto com o técnico absurdamente, mas eu acho que Cara, não vai terminar esse ano, não. Se eu eu acho um tivesse que apostar. absurdo. Eu acho um absurdo, cara. É um Ele ganha, absurdo. ele ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil, tipo assim, ninguém, se o povo, Mês passado não, mês, esse ano, ele ganhou esse ano, cara, a ele ganhou Copa a do Copa do Brasil. Brasil, não, e a Libertadores também. Foi quando a Janeiro, final da Libertadores foi em janeiro? 30 de janeiro, acho que foi. E a Copa do Brasil foi agora em março. Então, tipo Uhum. assim, fevereiro, não sei se foi março, fevereiro, mas tipo assim, 2 meses atrás ele estava sendo exaltado, o maior treinador do Brasil né, na atualidade, que não sei o quê. Aí E ele agora, perde 2 títulos que são importantes, mas é, convenhamos, é um jogo. Você pode perder, pode ganhar. cara, não são importantes. Sinceramente. Ah, são É uma importantes. taça, levanta, mas tipo assim, é competição de preparação, saca? E É, outra, claro.
ele perdeu os dois nos pênaltis. Você quer xingar ele? Xinga ele que ele não treina pênalti. Porque, tipo assim, é meio chato, né? Mas é a terceira disputa de pênaltis no ano que ele perde, né? Perdeu pro Tigres, não, Não, pro perdeu a pro. disputa de terceiro lugar. Isso, perdeu pra disputa do terceiro lugar. Aí perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa. E aí, pra coroar, o Gabriel Menino me bate um pênalti no Muralha, no É, lado que o Muralha só pula. perdeu o pênalti pro Muralha. Cara, todo mundo sabe que o Muralha só pula pra direita. Aí você bate na direita? É, Não dá, entendeu? é Mas isso. assim, Mas eu mas acho que, eu falando acho do que jogo de ganha hoje. hoje, vai ganhar e vai passar fácil. Falando do grupo. Também acho. O problema é, hoje para mim é um jogo meio que decisivo assim pro Palmeiras, mesmo que já seja o segundo, porque se ele perde, começa uma pressão muito grande em cima do Abel, e eu não duvido nada que ele perde, se ele perde agora, aí perde no Paulista, matematicamente, sei lá, eliminado. Vão querer demitir ele, Vão. saca? E então assim, ganhar hoje já é tipo, ó, ganhamos, estamos bem na Libertadores, é o objetivo do ano, que pra mim faz todo sentido. Tipo, Sim. Paulista, por maior que seja O a único time que tradição, está priorizando o Paulista é o São Paulo, pela situação que ele se colocou. mas assim, o regulamento do Paulista consegue ser pior que o Carioca, cara. O Palmeiras tem mais Cara, pontos, o Palmeiras tem mais pontos que o Santos e o Palmeiras já está eliminado e o Santos vai passar para o mata-mata. é esdrúxulo. É feito para time grande classificar. Assim, não gosto de comparar isso não, porque o Carioca também é muito feio, mas os dois são Ah, muito ruins. Os dois são muito ruins. não, o Bragantino tem 25 pontos, acho que é isso, 25. O Palmeiras tem 12. Ele é o terceiro do grupo dele. O Santos tem 9, eu acho, e é o segundo do grupo dele, vai Para classificar. mim, para mim juntava as três divisões, dava 64 times e fazia uma Copa, mata-mata desde o começo e é isso. Ia dar mais chance para os pequenos, ia ser menos jogo, mais Mas aí não, emoção. já não é a Copa do Brasil isso? Não, fazer uma Copa Paulista. Em vez de Ah, tá. Entendi. pegava. Porque o Campeonato Paulista tem times bons na Série B do Campeonato Paulista. Bons é exagero, mas times de Série B do Campeonato Brasileiro que estão na Não, Série B do cara, Campeonato é só Paulista. você pensar. A Série A do Paulista tem time de primeira e segunda divisão, tipo assim, pra caralho. Tem Sim. os quatro grandes, tem o Bragantino, aí tem na segunda divisão. Eu não vou lembrar de cabeça, mas Eu, eu não Santo vi. André? Você já viu a chamada do Campeonato Paulista que eles falam dos títulos? Não. São 7 mundiais, Ah, 10 tá. Libertadores. É muito título, cara. 10. Ó, 3 do São Paulo e do Santos, Ah, duas do Palmeiras, são 9 são 9. Libertadores, duas do Aí eu ia Palmeiras e falar, uma do porra, você Corinthians. tá. Mas são 7 É, mundiais, né? 7 mundiais. O Eles palmeirense falam. vai falar que são 8. Não vamos entrar nessa discussão, que essa discussão é muito sensível. Então, para não ter problema, vamos deixar para lá o que Mas na chamada fala 7. Não tô na sendo chamada fala parcial, não. 7. Né? E Tranquilo. brasileiro, a gente não consigo nem fazer a conta aqui. Eu sei que o São Paulo é o que menos tem brasileiro. E ele tem 6. Brasileiros são 31. 31. Não, 33. Porque agora o Palmeiras tem 9 e o Santos tem 9, parece. Não, Eu, Palmeiras eu tem realmente eu não 10. sei. Palmeiras tem 10. Santos tem 8. Corinthians tem 7. São Paulo tem 6. E o Guarani tem 2. O Guarani tem 2? um. Conta um antes de 1. 70? Tem um. Tem 1. Então eu É. falei quanto? 18, 25, 31, 32, então. 32 títulos. Se eu não estiver esquecendo de algum outro time que tenha brasileiro, Tem não, é tem não. Bragantino 32. já foi vice. É, Bragantino já Portuguesa foi. já foi vice. Mas eu acho que não tem mesmo, não. Mas eu acho que é isso. Que o Palmeiras tem 10, eu tenho certeza. Aí o Santos eu acho que tem 8, mas se eu não me engano é isso mesmo. É, É 6 da época do Pelé,
e dois da geração Diego Robinho. Mas enfim, vamos, para também não ficar muito longo o vídeo, né? Vamos passar para o próximo grupo, grupo B, que é o grupo Que do Internacional. já tá mais sensível à classificação. Os nossos palpites foram Internacional e Olímpia, e os dois começaram perdendo, né? Sim. Mas eu acho que o Inter não tem um time hiper mega qualificado, mas tem boas peças. Eu acho que tem um bom treinador. Tem peças, Sim, tem sim. jogadores voltando de lesão que eu acho que são melhores do que quem estava jogando, que é o caso do Guerreiro, que é o caso do Saravia, se eu não me engano, acho que Tem é o o nome dele. Tyson chegando. Tem o Tyson chegando. Mas o Tyson, cara, eu tinha mais, assim, na minha cabeça, ele era um cara mais decisivo no Shakhtar. Eu fui levantar os dados dele, se eu não me engano, foram 11 temporadas no Shakhtar, 55 gols. É baixo, né, para um atacante, assim, por mais que seja de lado de campo. É. Mas ganhou muito título. E tem. Até no Inter ganhou muito título também. Vai ser importante. A gente ia falar do grupo D, né, do grupo do Fluminense, que me surpreendeu pra caramba, cara. O Eu sabia que o River Fluminense saiu estava no vindo. lucro. Sim, eu acho que o Fluminense. Eu fiquei surpreso, eu não sei se. Eu tava acompanhando alguns jogos do Carioca do Fluminense, o Fluminense estava vindo bem, mas assim, Carioca, né? Tipo, não tem muito. Os times são fracos, né? Na grande maioria, então tava complicado. Mas assim, o Fluminense, nos últimos 5 jogos, não perde, pelo menos, né? São 4 vitórias e um empate. E o empate só com o River. E que, se não fosse a besteira que o goleiro do Fluminense fez, podia ter saído com a vitória. Cara, Porque, que assim, pênalti infantil, velho. Que pênalti aquele infantil. pênalti ali, cara, não dá. Não dá pra você fazer aquele pênalti. O cara não tem mais o que ele fazer, cara. Não tem como. Ele Ele já ia tinha sair com tudo. chutado. Ele já tinha chutado pra fora a bola. Ele chutou. Será que ele vai me derrubar? Aí o goleiro foi e derrubou. Foi isso que aconteceu. E, Foi, e, foi, foi... e assim, no, durante a transmissão que eu tava vendo, os caras até comentaram, tipo, não existe isso de que a bola ia pra fora não é pênalti. Foi pênalti. O Não, goleiro, tem não. o goleiro vai só no cara, num lance que não tinha futuro nenhum, e é pênalti. É igual falar, se o cara tiver com a bola dentro da área, tiver saindo da área, e o cara der um carrinho nele, é pênalti, mesmo ele já saindo da área. Mas o que ele pode fazer? Pênalti Não, 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 infantil. assim, o Fluminense, foi pênalti, o cara bateu bem e tudo Depois mais, teve mas um o que eu lance que eu achei. achei que teve um pênalti pro Fluminense, bem no final não. Lá pros 35 do segundo tempo, que Não vou lembrar, o assim. juiz não marcou. Tanto é que foi quando ele deu um amarelo pro Fred, já tinha sido substituído, ficou Cara, o reclamando. Fred fez o gol, né? Se tornou o quinto maior artilheiro, se eu não me engano, da Libertadores, agora brasileiro. Sim, empatado com E alguns, né? mas se ele tiver um time bem estruturado, é um cara que sabe fazer gol. É um cara Sim, que e foi é muito importante na criticado aí. Libertadores. Sim. E é um time muito leve, o time do Fluminense. É um time que também tem a mesma questão do Santos, aproveita muito o menino da base, muito. E para mim, a maior questão do Fluminense esse ano vai ser o Roger, que é o técnico, né? Saber administrar ego do time. Porque vai ter menino da base pedindo passagem e o Fluminense contratou muito medalhão. Muito medalhão. Tem. Eu tava vendo, no ataque, tem o Fred, tem o Luca, aquele Luca que jogou no Corinthians, na Ponte Preta, tem o Ganso agora que virou atacante, né? É o falso 9. Você até fez a análise lá do jogo, a resenha do jogo, né? A Sim, crônica do jogo. Tem agora esse jogador que é o Bobadilha, se eu não me engano é um paraguaio que chegou, mas também que não veio para cá para ficar sendo banco o tempo todo. Aí você tem no meio Casares, Nenê,
contratou para a zaga David Braz, Manuel, tem Lucas Claro, tem Renovou o empréstimo com o Hudson. Renovou o empréstimo com o Hudson. Então, tipo assim, é um time que tem muito jogador medalhão. Mas Só que também se o tem técnico conseguir, é uma ótima, né? É uma boa, velho. Sim. Assim, eu acho que o Fluminense fez certo em encorpar o elenco, porque para Libertadores também não dá para se depender só de menino. Eu acho que jogador muito jovem oscila, que é normal. Que tem o que estão dizendo aí que é o Neymar canhoto, né? O Kaique. Já foi fez vendido. Um golaço. Já foi vendido para o Grupo City, né? Então, assim, é um time que eu achava que já ia passar, mas pelo jogo, eu acho que tem chance de passar até em primeiro. Porque o River não, tem acho torcida. que não vai acabar não acontecendo, não, mas tem chance Não, é porque antes eu achava que não tinha a menor chance. Pelo jogo, eu acho que tem chance, vai brigar. O grupo do Fluminense é um grupo difícil, se eu não me engano. É Fluminense, River, Santa Fé e Júnior e Barranquilla. Júnior. Tava até vendo aqui. O Santa Fé foi vice colombiano e tá nas quartas do Campeonato Colombiano desse ano, né? E o Júnior, não sei, o Júnior costuma ir bem. Não deve ter ido mal também, não. O Júnior ganhou o primeiro jogo das quartas em cima do Santa Fé. Se eu não estou enganado. O Júnior tem um conhecido meu, amigo meu, que torce pro Júnior. A Shakira. Piquet. Não, Davi é o nome dele. O Júnior é um time. É bom, é um time que. Ele tem uma coisa que ele nunca. Ele sempre chega na final e perde. Ele é o Vasco da Colômbia. Mas. Não, assim, é um grupo. Cara, se você pegar dos países sul-americanos, a Colômbia é um país forte no futebol. É um país que tem bons talentos. Você Falando pega em dois clubes, atualmente é o terceiro. É acima do Uruguai e do Chile, em clubes. Talvez seja. É que eu não sei se é acima do Equador hoje, tá? Tem isso, mas O acredito. Equador hoje tem três clubes bons. Barcelona, LDU e Del Valle, né? Sim. De mal tem três times que dão trabalho, mas assim, são dois times colombianos, o River e o Fluminense. Então, tipo assim, eu acho que vai todo mundo tirar ponto. Eu acho que nesse grupo, assim, Tanto é que pensando todo lá mundo empatou na primeira rodada, né? Mostrando o equilíbrio eu que é o grupo. acho que não tem nenhuma chance desse grupo sair o melhor colocado geral da Libertadores, na minha visão. Porque eu acho que vai classificar quem tiver 9, 10 pontos, porque eu acho que vai todo mundo trocar pontos. E hoje é um jogo chato pro Fluminense. Ele tem que tirar ponto do Santa Fé. É amanhã do Fluminense. Mas... Amanhã, né? Não. O Fluminense é amanhã e São Paulo é quinta, isso. Então, assim, o Fluminense tem que tirar ponto. Ganhar. Eu acredito que tem tudo para ganhar. Se eu tivesse... Se eu tivesse que apostar no resultado, eu apostava na vitória do Fluminense. Não apostava no empate, não. Não sei. Acho que ganha também. Mas O time vem bem embalado. Eu não sei, o Fluminense tá com algum desfalque? Cara, confirmado ainda. Posso procurar aqui, mas acho que não. Eu acho que um problema que o Fluminense tem, assim, eu não acompanho tanto o goleiro do Fluminense. Eu sei que antes era o Muriel, que era um Deus nos acuda, e aí eu acho que é o Marcos Felipe, cometeu um pênalti infantil, então, tipo assim, tem que tomar cuidado, porque é um detalhe, assim, que podia ter custado... Acabei de ver aqui uma notícia boa pro Fluminense. Que o jogo não vai ser mais em Bogotá, por causa do protocolo da Covid, mudaram para a cidade de Armênia. O jogo antes ia ser a 2.600 metros de altitude e agora vai ser a 1.400. 1.400 é quase Brasília. É quase Brasília. Tipo, boa notícia pro Fluminense, mas desfalque acho que não tem nenhum, não. Então eu acho que
se antes tinha chance, agora acho que aumentou um pouquinho ainda mais a chance. Eu também, sim. Eu acho que perder o Fluminense não perde. Acho que isso não acontece. Mas vencer, eu acho que tem chance, mas tá em aberto pra mim. E o Sim. Fluminense, no mal, assim, que o povo tava falando, é um time que se classificou nas últimas vagas para a Liberta, né? Nas diretas. Ele se classifica porque o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Mas é um time que tá bem, cara. Se classificou tranquilo no Carioca. Pra mim, eu falei isso já. Pra mim foi a maior surpresa do ano passado. Talvez seja. Se tu pegar o Flamengo ficar em primeiro, era o esperado. O Inter ali, o São Paulo ali, o Atlético Mineiro ali. Agora o Fluminense classificar para Na frente do Libertadores, Grêmio, surpresa cara, era pra uma caramba. coisa que ninguém esperava. Pra Foi, mim, foi. sabe E quem? jogou bem, e jogando bom Pra futebol. mim, sabe quem ia ser a vaga do Fluminense? Se tivesse que ter uma surpresa, é o Bragantino. O Bragantino, mas só acordou no segundo turno. É um time que O Bragantino ficou em nono e ele virou em 17º, se eu se eu não não me me engano, o engano, Bragantino primeiro foi um dos turno. melhores do segundo turno, só que acordou muito tarde, né? Mas é um time que, assim, o pessoal chama, é time do interior, né, de Bragança, mas é um time que investiu pra caramba, né? Gastou na temporada passada, Ano passado, 100 milhões de contratação. E esse ano continua. eu acho que é um time que lá fora tem os. Construir no CT, construir na arena. Não, cara, é um time que vai brigar por vaga em competição sul-americana. É um time que não vai ter tanta cobrança, então não vai ter esse risco de. Cara, curioso, eu tava lendo um texto sobre o Bragantino, um texto longo ontem. Que é muito curioso essa parceria, entre aspas, que muita gente vai falar que a Red Bull comprou o Bragantino. Mas é um. Porque existiu o Red Bull do Brasil no Campeonato Paulista durante vários anos. Sim, E eles não conseguiram fazer o que o Bragantino fez. Existe ainda uma diretoria antiga do Bragantino que está ali atrás. Eu estava lendo sobre como não é um time da Red Bull 100%. não é, porque, tipo, tem umas nuances, né? Mas eu acho assim, cara, é, hoje é mais natural, sabe? Tipo, empresas entrarem. Lá fora, então, é bem mais natural. No Brasil tem uns problemas políticos. Eu não sei se no Brasil pode, eu acho que não pode ter compra de clube, né? Porque o clube tem que ser uma instituição sem fins lucrativos. Então eu não sei como que fica essa questão. Mas eu acho assim, é mais um player, sabe, no mercado mesmo. Tipo, é um time que vai brigar. Eu acho que se os grandes não abrirem os olhos, vai brigar muito mais. E Cara, o Bragantino fez uma final de Campeonato Brasileiro com o São Paulo, que deu trabalho, se eu não me engano, foi 1-0 e 0-0. Isso em 1991. isso, acho que o Luxemburgo, né? Foi o primeiro Isso. grande trabalho do Luxemburgo, se eu não me engano. Era. E no São Paulo, Tele. Primeiro título do Tele no São Paulo. O Bragantino ganhou o Paulista e aí perdeu pro São Paulo brasileiro, se eu não estou enganado. Acho que é Sim, isso. sim. E o Bragantino também sempre foi um time, como é que eu diria, daqueles que você jogar o Campeonato Paulista, você fala, é um jogo contra um time pequeno, mas não é um jogo fácil. Não, jogo chato. E Antes da Red Bull, depois da Red Bull, cara, foi. Muita gente fala que foi o maior teste que o Crespo teve até hoje. Olha que ele ganhou de Palmeiras e Santos, mas a vitória sobre o Bragantino foi a mais mas valorizada no foi a ambiente do primeira, São não Paulo, foi? assim. Não, depois da parada foi a segunda. Ah, então é isso. Primeiro foi São Caetano, depois Vamos Bragantino. voltar, senão a gente não avança. Vamos. Agora vamos pro, Eita, pro grupo E, né? Um grupo chato aí. Tem alguém no grupo grupo E? Tem chato. alguém no grupo E? Cara, que felicidade sair desse grupo, viu? Depois da Libertadores passada, a gente merecia. Porque é um grupinho bem, bem tranquilo, né? Não acho que é o Bem grupo tranquilo. mais
fácil dos brasileiros, mas é um grupo bem tranquilo. Cara, para classificar talvez seja o mais fácil, porque o nível do Racing do São Paulo é muito diferente do Sporting Cristal e Rentista. O Sporting Cristal estava há 10 jogos invicto, líder do campeonato peruano, e o São Paulo foi lá e passeou. 3-0 tranquilo. Não, mas eu falo assim, eu acho o grupo do Atlético, que depois a gente vai falar um pouquinho mais fácil do que o do São Paulo. Com certeza, porque eu também acho. O Racing, que é o que pode dar trabalho, empatou com o Rentistas na primeira rodada, que foi, além do 3-0 do São Paulo, foi um resultado que, assim, excelente. Mas o Rentistas foi no Uruguai, né, o jogo? Foi no Uruguai mesmo. Uruguai e Argentina quase... Às vezes Argentina e Argentina tu viaja mais. Mas assim, hoje o jogo é em São Paulo, né? Morumbi. Ou quinta-feira. Tô falando, o jogo é da rodada. Mas a expectativa é que ganhe, né? Não tem outro resultado. Assim, o São Paulo joga hoje pelo Campeonato Paulista, porque tem todo dia jogo do Paulista, né? Não, só vai jogar quinta. Ainda vai ter uma folga inesperada. Jogou ontem e só vai jogar. Jogou ontem? Não, jogou domingo. Vai dar pra dar um treino? Caraca, o Crespo vai ficar felizão. O Crespo treina em dia de jogo também. Então pronto. Eu acho assim, talvez seja o São Paulo hoje o time brasileiro que apresenta o melhor futebol e que é um time que reforçou pra caramba. Sim. Trouxe muita gente, assim, cara, medalhão também, né? Miranda, Éder, trouxe o Orejuela que não estreou ainda, mas que é um bom lateral. O que eu mais estou gostando do São Paulo é o fato de ter 2 times competitivos, velho. Dessa sequência de 9 jogos aí que teve, que o Crespo emendou agora 8 vitórias desde que voltou a pandemia. Foi 8, foi 7, ele não? Usou... 6 no Paulista e 1 na Libertadores? Acho que foi 7. Acho que ontem foi 7? Eu acho. Não, acho que domingo foi a 8ª. Pode ser então. Pode ser que a informação domingo seja antiga. E aí ele usou 2 times. 2 times mesmo, assim. Às vezes mudava todos e continuava jogando igual e competitivo. Ainda mais que tem muita gente no São Paulo agora, um elenco grande, diferente do ano passado. E o Crespo soube aproveitar o que o Diniz deixou, né? Ele não pegou, apagou tudo e falou, vou começar do zero. Sim. Muita gente que o Diniz teve que usar como única solução da base, hoje o Crespo utiliza, pega os méritos da rodagem que eles tiveram ano passado e utiliza com bem menos pressão do que o Diniz. Não utiliza, você vai ter que resolver, mas o Diniz costuma deixar bons trabalhos para o treinador seguinte, né? Tem essa... Foi assim no Fluminense e no Atlético, Foi. Né? E agora tá sendo no São Paulo. Cara, se o futebol brasileiro você não fosse obrigado a ganhar um título, o Diniz ainda estaria no São Paulo. O Diniz pecou por ser líder. O São Paulo foi o 3º lugar da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Isso é um resultado horrível? Não. Para você ter que demitir o técnico? Mas como a gente falou, se o cara que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil tá sob pressão, todo mundo tá. Mas assim, eu acho que o São Paulo, a maior problema do São Paulo esse ano vai ser físico, né? Porque enquanto os outros clubes estão poupando mais no Paulista, o São Paulo está levando a sério, até pela escassez de título e dar uma aliviada mental na torcida e nos jogadores. O Paulista é importante, mas também é essa questão, né? Tipo assim, na hora que começar a perder, emendar 2 derrotas, o time vai saber, não, calma, isso é normal, a gente vai conseguir voltar e vai seguir em frente, né?
O São Paulo garantiu a classificação em primeiro lugar agora já. Então talvez ele vai usar esses dois últimos Para jogos do perder. Campeonato Paulista para descansar, para perder. Exatamente. Até para não criar uma sequência muito longa e a pressão ir aumentando, 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 ele vai usar esses dois jogos para perder. Faltam dois, né? Ó, Perde o um contra o próximo. Corinthians. O próximo é com o Corinthians? É, Então ganha o acho que próximo, sim. empata o próximo e perde o outro. E ganha os da Libertadores. Porque aí não fica Pronto, perfeito. essa sequência de vitórias. Entendeu? Sempre acaba na hora errada. Quando o seu time tem uma sequência, sempre acaba na hora errada. Todo mundo sabe disso. Então, para não ter esse problema. Mas é isso. Falando de grupo, eu diria que, até por ter ganhado fora, o São Paulo e o Flamengo estão muito bem caminhados. Mas o grupo do São Paulo é mais fácil. Então o São Paulo teria que acontecer um desastre completo para o São Paulo não passar de fase. Também não, eu acho que o São Paulo tem grande chance de fazer 18 em 18. Fazer os 18 pontos. Se pensar que o jogo mais pensar que o jogo mais difícil vai ser contra o Racing fora, que não vem numa fase tão boa assim. Então, tem chance. Mas é isso aí. Vamos agora passar para o próximo grupo. O grupo do futuro campeão da Libertadores. Vai. Ai. Mas para não ser completamente clubista, né? É o grupo do Flamengo, que ganhou do Vélez num sufoco. Que só não foi maior que o sufoco do Palmeiras, mas foi um sufoquinho. Foi muito sufoco. Flamengo. E os outros? O Flamengo, ele joga e deixa jogar bastante também. Qualquer time com um bom nível de ataque, contra-ataque, consegue agredir de alguma forma o Flamengo. Principalmente bola parada. O Flamengo tem hoje, talvez, o melhor quarteto do futebol brasileiro, mas que a zaga é muito... A zaga não é fraca, mas o sistema defensivo o Rogério não conseguiu ainda encaixar, né? Ele... Nem são... Desde que saiu... O Jesus. O espanhol. Não, o espanhol. O Mari. O Mari, tá. A zaga do Flamengo ainda não... Cara, o problema que eu acho que é maior é que, tipo assim, o Rogério tenta fazer um futebol alguma forma parecida com o que o Jesus fazia, né? Um futebol com as linhas bem altas, marcando lá em cima. Só que se você não rouba a bola rápido, quando você perde, você expõe muita defesa. Então, o Gabigol tem que marcar mais, o Bruno Henrique tem que marcar mais, a Arrascaeta e Everton Ribeiro também. E o Everton é um cara que hoje eu acho que merecia um banco. Joga muito, é destaque do Flamengo, jogou muito, está há muito tempo já, mas que não vem jogando bem. Desde que ele foi para a seleção brasileira ano passado, ele não voltou bem. E o Vitinho, muito criticado, vem pedindo passagem esse ano. Eu acho que o Ceni precisa não deixar, tipo assim, não, esse cara é craque, ele deu muito pro Flamengo, então ele não pode sair do time. Cara, ele pode. E talvez esteja chegando o momento dele testar. Ou o Pedro, botar o Gabigol para fora da área, ou o Vitinho, ou um outro meia e adiantar um pouco o Diego. Ele tem que fazer alguma coisa para mostrar que, tipo assim, tem mérito, sabe? Tipo, se alguém dá... Caso ele queira fazer, e ainda num jogo importante, esse é o jogo, né? Porque esse é o jogo mais fácil que o Flamengo tem na fase de grupo. É o jogo mais fácil. Por mais que a União La Calera seja vice-campeã chilena, LDU vai ser um jogo muito difícil, tanto no Rio... O Vélez foi um jogo difícil? O Vélez foi um jogo difícil, então realmente o jogo mais fácil é contra a União La Calera, mas o grupo do Flamengo é um grupo bem chato. Tem um time argentino bom, tem um time equatoriano bom e tem um time chileno bom.
Assim, sensação. Assim, não é um time de tradição, mas é um time que tá bem, sim. né? Mas eu acho que É um eu grupo acho que hoje chato. tem tudo para Tanto é que o resultado do Flamengo no primeiro jogo foi foi importantíssimo, porque demais. ganhar fora de casa num grupo chato, Cara, no primeiro jogo, e assim, e para quem gosta de dado histórico, né? O Flamengo só ganhou uma vez de um time argentino na Argentina na história da Libertadores. Esse foi o segundo jogo. foi campeão. Não, esse foi o segundo jogo. Então, tipo assim, Ah, qual foi a outra vez, você se sabe? eu não me engano, foi em 82. Agora eu não vou lembrar qual foi o clube. Então, assim, foi no time do Zico. Tipo, tá falando de 40 anos atrás, saca? É, é. Cara, falando nisso, lembrei do dado do jogo do São Paulo. Tinha 6 anos que o São Paulo não ganhava um jogo fora do Brasil, velho. Não foi desde a Sul-Americana, porque deve ter ganho algum no ano que o São Paulo chegou na semi da Liberta, né? Deve ter ganho algum. 6 anos, ou então 2015, né? 2015, 2015 foi o ano do Balsa, do Caleri, Foi, foi? Então, foi. Se eu não me engano, foi então sim. foi o ano que ele chegou até a semi, que para muitos São Paulinos Mas nem seis sabe. anos sem ganhar um jogo fora do Brasil. Mentira, mentira. Sem ganhar jogo. Não, ganhou, amistoso ganhou dessas Copas Disney que acontece hoje. Mas Ganhou Florida Cup. Libertadores ou Sul-Americana, não. Você sabe que tem uma histórico, né? O time que ganha a Florida Cup e o estadual é campeão da Libertadores, né? O Flamengo fez isso, o Palmeiras fez isso. Aí esse ano não tem Florida Cup, o que vai acontecer? É complicado. O São Paulo ganhou uma Florida Cup Mas não ganhou o estadual, com o Rogério Ceni. com o CN. Mas não ganhou o estadual. Tem que ganhar a Copa Mickey e o estadual. Aí vem a Liberta. Entendeu? Entendi. Mas vamos pro último. Ah, você tava falando de pressão, né? Que o Abel tá sofrendo pressão. O Ceni tem o fantasminha do Renato Gaúcho, né? É atual campeão. Cara, e o Ceni sofreu uma pressão, que é aquilo que a gente falou para o futuro técnico do Santos. Só que a pressão no Ceni ano passado era: caso você não seja campeão, você vai sair. Não, não é assim. Era uma pressão A absurda. pressão é: caso você não seja campeão, a gente vai pensar se você não vai cair. Porque para muita gente, o Ceni tinha que ter caído mesmo ganhando. Cara, é uma pressão. Não, o Ceni A questão do. O Ceni foi campeão da Supercopa do Brasil, aí pô, fogo, não sei o quê. Aí perdeu pro Vasco, para um jogo de meio de tabela do Carioca. O Vasco nem classificar vai para Taça Rio. Que eu nem vou explicar que o Campeonato Carioca é uma bagunça, mas ele vai. Então, tipo assim, perdeu pro Vasco, 3-1, beleza. O Vasco fez gracinha, não sei o quê. Mas, cara, valia porra nenhuma o jogo. Valia nada, 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 nada. E estavam já querendo Ceni fora. Mas por quê? Porque o Renato Gaúcho tá livre no mercado. E o próximo grupo que a gente vai falar tá sofrendo a mesma coisa. O Renato falou assim, foi com um tom de promessa, que ele vai esperar o final do ano para assumir um clube. Mas aí já começaram a sair. Mas no Brasil, o técnico. O Ceni também falou que nunca mais ia largar um projeto no meio para pegar outro clube. Aí o Flamengo foi lá, bateu na porta dele e falou: tá bom, eu vou. Então, tipo. Cara, não dava para dizer Não, não não nessa do dava, mas Rogério. tipo assim. Na do Cruzeiro dava. Mas nessa não dava para dizer não. Cara, a do Cruzeiro é também difícil, sabe? O Cruzeiro era atual bicampeão da Copa do Brasil. E ainda tinha chance. Eu entendo por um lado. O problema foi o Ceni chegou, pelo que falam, né? Com muita banca lá, né? Mas eu não sei, né? A gente só tá ouvindo um lado, né? São só os jogadores falando mal do É, Ceni. Ele nunca se posicionou sobre o que aconteceu, então fica nessa história aí. ele falou que ele não recebeu R$ 1 para trabalhar lá. Até hoje ele falou. Até hoje ele não recebeu R$ 1. Saiu no prejuízo, que teve que alugar apartamento, rescindir contrato.
E aí, para isso, para ele Amor. resolver o problema com o Flamengo, ele nem alugou, né? Se você sabe, ele mora no CT. Tá morando. Cara, mas o Rogério Ceni é um cara, assim, ele é muito profissional. Pode até. Por isso que eu digo que tomando, tô tomando em conta toda a carreira dele. Provavelmente quem estava errado nessa questão do Cruzeiro eram os jogadores, não era ele não. Eu também acho. Eu acho assim, talvez ele tenha sido falado de alguma forma que os jogadores não gostaram. Mas, cara, ele é o treinador, saca? Tipo, até certo ponto. Cara, no próprio Flamengo, muita gente criticou, falando que ele estava colocando muito Gabigol no banco, tirando o Gabigol em muito jogo. Mas, cara, ele é o Cara, treinador. o Gabigol, se Ele não não. fosse pelo Ceni, o Gabigol não estaria naquele jogo contra o Internacional, porque o Gabigol ficou acho que 15 jogos sem tomar um cartão amarelo. Pro Gabigol isso é muito, é muito, porque Sim, ele é um sim. jogador que reclama muito, ele briga, ele chilica, porque ele é desse jeito, ele é elétrico. E ele não tomar um amarelo é difícil. Mas para não ficar alongando demais, vamos passar para o último grupo aí, o grupo do Ah, Atlético, que para alguns é o Atlético Dinheiro, que eu ouvi falar aí. o Atlético o quê? Dinheiro, Dinheiro. Atlético Dinheiro. Tá gastando muito, tem um clube, tem um elenco Tem uma dívida de 1 bilhão. 1 bilhão e 200, né, que anunciaram agora. Mas, cara, Que é um isso. clube, cara, que contratou muito, mas diferente do São Paulo, contrataram um técnico que falou assim: esquece tudo que você fez ano passado e vamos começar de novo. E não estão esperando isso, saca? O Cuca é um bom técnico. Já teve até atrito do Hulk com o O Cuca não Cuca. vai durar muito tempo. Ouvindo esses outros programas Vai. esportivos aí, né? Falam que o Cuca mora sozinho, mas quer fugir de casa, né? É, é um cara que arranja muita. Tem histórico de arranjar confusão em clubes, né? Com jogadores. Arranjou no Palmeiras, arranjou no Atlético, arranjou no Flamengo lá atrás, em 2009, arranjou no Santos, No São no São Paulo. Paulo. Então, tipo assim, é um cara que daqui a pouco ele vai falar: eu não boto mais o Hulk. E é um cara que tá ganhando 1 milhão por mês. Pra ser banco, é difícil. Mas é um time. É, Assim, eu não acho que o Atlético corre nenhum risco de não se classificar. Porque pegou a baba da Libertadores, né? O clube mais forte depois dele é o Cerro Porteño, que nem é um clube que tem histórico de dificultar times brasileiros. Pegou o La Guaira, da Venezuela, se eu não me engano, e o América de Cali, que é da Colômbia, que também é um time Colômbia. forte, mas assim, é o atual campeão colombiano, mas também que Né? é o, O América de Cali é o atual campeão? é o atual campeão. Que Ganhou do isso. Santa Fé. Mas que a gente falou, a Colômbia tem bons times, o América de Cali é um bom time, mas o, Perdeu em casa pro Cerro Porteño. é, Primeiro então jogo. assim, o Atlético E o Atlético não ganhou do Laguaira, que é candidato junto com o Rentistas ao pior time de toda a Libertadores. isso é verdade. Mas o Atlético deve ganhar hoje do América de Cali, hoje. Deve ganhar hoje do América de Cali Hoje 7h15. e deve se classificar tranquilo. É líder do Mineiro, deve ser campeão mineiro se tudo correr como normal. Então, assim, eu acho que está uma pressão muito grande. Sim, E eu, de sim. novo, igual o Ceni, eu acho que a pressão é maior porque o Renato Gaúcho está livre. Porque o Atlético queria o Renato. E o Renato disse não porque ele ia continuar no O Grêmio. Ceni tem, tem vários trunfos em relação ao Cuca nesse momento. Tem o trunfo de ter sido campeão brasileiro e principalmente de saber lidar melhor com os jogadores. Que era uma coisa que eu achei que poderia atrapalhar o Rogério, mas parece que desde o começo muitos jogadores abraçaram o É, jeito que ele treina, o time do o, Flamengo. o, o grupo do Eu vi vários Flamengo, o elogios, grupo do vi. Flamengo, pelo que falam, tá fechado com ele. Tipo assim, ele é o treinador. Coisa que não fizeram com o Domi.
É porque o Rogério ele fez uma escola de treinador na Europa, né? Talvez isso tenha lembrado um pouco Jesus. Mas eu acho que Os auxiliares dele são todos da Mas Europa. o Domi era europeu, né? Então, O nome eu não sei o que aconteceu até hoje do Domi eu Flamengo. acho assim, mas o Atlético. O Domi foi demitido, ele estava em primeiro, não estava? Não, não. Eu lembro Não, porque disso. O Domi não era primeiro, porque o primeiro era o Atlético. E o Atlético deu de 4-0 no Flamengo, se eu não estou enganado, na primeira rodada do Brasileiro, do segundo turno do Brasileiro. Então, é que o Domi, ele não tinha malícia do futebol brasileiro. Tipo assim, você perder é não ganhar 3 pontos. Mas dependendo da derrota, você não pode ir para a coletiva e falar assim: ah, mas só foram 3 pontos. O Domi acumulou Sim, sim. algumas goleadas no Flamengo. Ele tomou goleada para o Independente Del Valle, tomou goleada para o São Paulo, tomou goleada para o Atlético. E em todas ele não foi espumando raiva. Ele foi assim: ah, não, mas são 3 pontos, o próximo jogo a gente pode recuperar e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse tom meio passivo dele foi meio ruim. E sem contar que falam que parece que o grupo dos jogadores do Flamengo não gostou, que parece que ele falou que não é todo ano que eles vão ser campeões da Libertadores na sorte. E aí isso feriu, de alguma forma, o ego do grupo do Flamengo, né? Que por mais que tenha dado sorte Não, naquele jogo, ele não pode falar uma coisa dessa, não. por mais que tenha dado sorte naquele jogo, o Flamengo chegou favorito contra o River Plate. Então não é sorte. Ele teve o mérito para estar na final e deu sorte em um jogo, mas que ele não jogou tão pior que o River. O primeiro tempo foi do E eu vou River. falar, a sorte foi só É, virar, porque se fosse só o empate, era o justo. também acho. Mas pra gente não ficar falando muito do Flamengo, voltar aqui. Vamos no Atlético para O encerrar. Atlético deve ganhar hoje, Cara, eu também acho que fácil, assim, eu acho. por mais que não esteja bem, tá numa situação de muita dívida, ele tem uns contratos muito longos que ele vai ter que pagar muito dinheiro para muita gente, além dessa dívida que já tem. Mas deve passar, é um grupo muito fácil. E um elenco muito bom, né? Tem um bom lateral esquerdo, o Arana é muito bom jogador. Tem um. Mas o Atlético Eu acho que. tem que abrir muito o olho para não seguir o caminho do Cruzeiro no futuro, né? E sem ganhar os títulos. Pior O é que o isso. Atlético tem um pouco diferente do Cruzeiro é que o Atlético, o estádio está sendo construído. Então, na hora que construir, deve aumentar muito a bilheteria, né? Tem boa parte da dívida do Atlético é uma dívida que não é com aqueles mecenas, né? Que meio no estilo da Crefisa, que você empresta o dinheiro, mas você não tem que pagar nem com juros, nem nada, só tem que devolver o dinheiro na hora da venda do jogador. Então, eu não sei muito bem, mas eu sei que tem uma coisa a ver com isso. Então, assim, é uma preocupação grande, porque é uma dívida muito grande, mas que a médio prazo isso pode ser sanado se seguir uma gestão boa, né? Mas assim, eu acho que o Sim. Atlético vai ganhar o Campeonato Mineiro, vai se classificar na Libertadores e tem tudo para ser um dos grandes times da temporada. Vai brigar por todos os títulos. Vai A brigar por questão todos os é, se o títulos. Atlético caiu, a grande questão para mim é, se for para ficar fazendo burburinho no Cuca, demite logo e contrata o Renato enquanto dá tempo. Dá tempo para ele Sim. no Mineiro, para ele testar alguma coisa. Não adianta perder o Mineiro para querer contratar o cara no início do Brasileirão e aí gerar aquela bola de neve. E aí vai ser a maldição do Tietê. O Cuca pede o jogador vai e ele é demitido. E o Tietê, eu acho que é uma das paradas, né? Que o Cuca vai gerando estresse lá dentro. O Tietê chegou, virou titular. Sim. Passou na fila de todo mundo. Não era no São Paulo, que tem um elenco para todo mundo pior do que o do Atlético Mineiro. Ou igual, na melhor das hipóteses, igual. É. E é
isso. O cara que não era titular no São Paulo chegou no Atlético titular. Cara, então acho que é isso aí. Esse é o primeiro vídeo, esperamos que de muitos. A ideia é tentar ficar falando da Libertadores, vamos ver se a gente consegue fazer isso virar uma coisa semanal, né? E espero que vocês curtam, né? Gostem do vídeo. Falem aí nos comentários o que a gente pode fazer para melhorar, o que vocês gostariam de ouvir. Segue o canal para receber os avisos dos próximos vídeos. Isso aí. E eu acho que é isso aí, galera. É isso.